Está na hora de estudarmos a lição. Vamos ficar bem quietinhos para ouvir a voz de Deus falando para nós, através do estudo da lição. Encontro inesperado. Oi, meus amigos, tudo bem? A nossa história de hoje é continuação, tá bom? Vocês se lembram que Saul queria matar Davi? Ah, ainda bem que vocês se lembram. E também, Jonatas fez um pacto de amizade com ele, se lembra? Vocês lembram também, né? Durante meses, Davi e seus homens se esconderam do rei Saul. E essa vida de ficar fugindo não era nada monótona. Eles haviam livrado de um ataque dos filisteus numa cidade próximo da fronteira. Jonatas até mesmo tinha ido visitá-lo. E na maior parte do tempo, meus amigos, eles ficavam apenas se movimentando. Sempre um passo à frente dos espias que mantinham o rei Saul informado de onde os fugitivos estavam. E essa perseguição do rei Saul contra Davi era porque ele sabia que Deus havia escolhido Davi para ser o próximo rei. Saul não respeitava ninguém, mesmo assim continuava fazendo tudo para matar Davi. Tudo isso porque ele queria que sua descendência continuasse ocupando o trono de Israel. Só que Deus já tinha definido Davi como o próximo rei, não tinha para onde correr. Aí, mais uma vez, os espias haviam enviado a mensagem para Saul, informando a posição de Davi e seus companheiros. Dessa vez, a mensagem dizia assim, Davi e seus homens estão no deserto de En-Gedi. Sabe o que foi que Saul fez? Ele convocou 3.000 homens para que novamente fossem atrás de Davi. Com dificuldade, ele e os soldados subiram a montanha em sua missão cheia de maldade. Aí, a certa altura, Saul decidiu parar por alguns minutos e se dirigiu à entrada de uma caverna. Só que Davi também, meus amigos, havia recebido uma mensagem. Ele sabia que Saul estava novamente atrás dele. Davi e seus homens estavam escondidos nessa caverna. Eu não sei se vocês sabem, cavernas servem de bons esconderijos. Elas geralmente têm água e protegem do calor do deserto. Só que eles também tinham que ter cuidado, porque caverna pode ser armadilha. Elas podem desabar e ficarem presos ali dentro. E Deus com certeza estava protegendo Davi e seus homens daquela caverna para não desabar. A entrada de uma caverna delas estava escura. Um homem entrou sozinho nela. Aí, os companheiros de Davi estavam mais próximos da entrada da caverna. Aí, rapidamente passaram a mensagem para Davi. Eles disseram para Davi que o homem na caverna era Saul. Aí, um dos homens disse a Davi que aquilo era a mão de Deus. Com essas palavras, eles estavam dizendo que Deus tinha dado a vida de Saul nas mãos de Davi e Davi podia matá-lo. Aquela era uma oportunidade única. Só que Davi, meus amigos, não ia na conversa das pessoas. Ele ficou parado pensativo, ouvindo o que eles diziam. Aí, ele olhou para a entrada da caverna e viu Saul parado, sentado ali. Mas ele pensou se seria certo ferir o rei. Se fosse você, o que você faria com o rei Saul? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Os homens de Davi continuavam tentando convencê-lo de que a mão de Deus estava presente naquela estranha circunstância. Aí, finalmente Davi percebeu que não poderia aguentar mais aquilo. Pelo menos, veria o quanto conseguiria chegar perto do rei. Rastejando de mansinho, Davi se aproximou do rei. Sem fazer nenhum barulho, ele esticou o braço e cortou um pedaço do tecido da barra do manto do rei. Depois disso, virou-se e rastejou de volta para onde estavam os seus homens. Depois, ficou aquela expectativa de todos ficarem esperando em silêncio até que o rei se levantasse e saísse da caverna. Só que Davi, meus amigos, não ficou muito feliz com aquilo que ele fez. Vejam o que eu fiz! Eu estraguei o manto do rei. Nunca deveria ter agido com tanto desrespeito. Os homens de Davi olhavam para aquela situação sem acreditar. Muito bem, Davi. Muito bem. Veja como ele está se lamentando. O rei Saul está tentando matá-lo. E olha como ele está triste por ter estragado o manto real. Vai saber, né?
Embora seus homens o admirassem e o amassem muito, nem sempre conseguiam entender as atitudes de Davi. Enquanto eles estavam falando aquilo, Davi correu para a entrada da caverna e gritou, chamando o rei Saul. Quando Saul olhou para trás, ele viu um rapaz ajoelhado com o rosto em terra. Era Davi, e ajoelhado do jeito que estava, Davi falou essas palavras aqui, ó. Ó, rei Saul, por que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? O Senhor pode ver por si mesmo. Hoje na caverna, o Senhor o entregou a mim. Alguns dos meus homens me disseram que o matassem, mas eu não quis fazer isso. E eu disse que não levantaria nenhum dedo contra o Senhor, pois Deus o escolheu para ser rei. Bem nessa hora aí, Davi foi levantando a mão, segurando o pedaço do manto do rei Saul entre os dedos. Veja, meu pai, veja o pedaço que tem da sua capa em minhas mãos. Eu cortei o pano, mas não o matei. Meus amigos, o rei olhou para a aba do seu manto. Sem dúvida, uma das pontas estava rasgada, de onde certamente havia sido cortado um pedaço. Aí, nessa hora, o rei levantou os olhos e olhou em direção a Davi. E por um instante, seu coração foi tocado e ele percebeu quanto estava sendo injusto com Davi. Olha o que ele disse. Davi, eu sei que um dia você será rei. Você tem sido muito bom para mim e eu tenho sido muito mal. Hoje, você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou, embora o Senhor me tivesse entregado a você. Será que alguém, depois de pegar seu inimigo, o deixaria aí são e salvo? Davi, quero que você me prometa uma coisa. Quando se tornar rei, seja bondoso com minha família. Mas o rei nem precisava pedir isso, né, meus amigos? Diante dele estava ajoelhado um jovem que sabia tratar todos com consideração e respeito, não importando como o tratasse. Davi era esse rapaz bondoso. E aí, meus amigos, o que você achou da forma que Davi tratava seus inimigos? Você seria como Davi ou seria como o rei Saul? Coloca aqui nos comentários que eu quero ver a sua resposta. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Devemos respeitar os outros e ter consideração por eles, independentemente de como eles nos tratam. Esses aqui são os meus amigos que ficaram até o final da história e escreveram pra gente. Ah, e eu quero mandar também um abraço bem grande para os meus amigos lá do Ribeirão Seco. Agora a gente vai orar. Querido Deus, muito obrigado por essa história de hoje. Aprendemos que devemos tratar as pessoas bem, mesmo que elas nos tratem mal. Nos dê a tua paz, Senhor, e livra-nos de pecar contra ti. Em nome de Jesus. Amém. A lição terminou. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição. A lição terminou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.